Fala pessoal, mais um vídeo para vocês. E a aula hoje vou falar sobre um assunto muito temido por alguns profissionais de enfermagem, que é cálculo. Vou falar um pouco sobre cálculo de gotejamento, com questões, explicar um pouco o que é, vocês entendam. Tirem esse medo aí, cálculo, da cabeça de vocês. Como hoje faltam poucos dias aí para a prova de vocês e a pedidos de alguns inscritos e também como forma de agradecimento por esse privilégio de ajudar nesse momento tão importante que eu sei que é a preparação para um concurso público, tá bom? Então eu resolvi colocar exatamente, especificamente para quem vai assistir esse vídeo aqui. Com esse agradecimento, eu vou colocar um desconto aí de 50% do curso de questões comentadas, né? Muitos já têm conhecimento aí, eu sei que quem adquiriu antes, mas já vem aproveitando, né? Então, tenho certeza que não vai ficar chateado. Mas eu coloquei esse desconto de 50% para ajudar também quem ainda não conseguiu comprar, porque são questões importantes, são questões das últimas 5 provas aí do CAP. Tá tudo bem detalhado lá, por assuntos, são mais de 120 questões e comentadas, né, com PDF para vocês baixarem, conseguir ali responder e depois ter a explicação do professor, que é muito importante. Não tem como você fazer uma prova sem antes conhecer a banca, sem antes conhecer as questões anteriores. Então esse cupom de desconto, você vai lá, o link está embaixo na descrição, né? Eu sempre coloco o link ali desse banco de questões aqui, desse curso. Acessando o link, na parte ali de cupom, vocês vão colocar esse cupom aí de 50%, né? Quero minha vaga 50, caixa alta, né? Em maiúsculo, e vocês vão ter acesso aí a esse desconto. Tá bom? Espero que vocês aproveitem. Divulguem também para os seus colegas que ainda não tiveram a oportunidade de comprar. Lá você consegue dividir em 10 vezes, enfim. Tá bom? Espero ajudar vocês aí também nessa reta final. Vamos lá. Cálculo de gotejamento. Bom, eu vou falar sobre gotejamento e sobre regra de 3. Primeiro eu vou começar com gotejamento. Gotejamento é quando a gente fala que vou fazer uma medicação no paciente e por gotejamento ele vai receber aquele medicamento que for uma dieta. Existem dois, porque existe essa conta nesse cálculo. Existem dois tipos de equipo. Existe um equipo de macrogotas e o equipo de microgotas. O equipo de macrogotas, como eu tenho aqui nessa ilustração, ele é, pelo nome, né, ele é um equipo que o dosador dele é maior. Então a gota ela cai maior. E o equipo de microgotas é uma gota menor. A gota ela cai menor. Uma coisa importante você saber, existe, como eu vou passar aqui para vocês, existe uma fórmula para eu realizar as contas com equipe de macrogotas e existe uma fórmula para eu realizar as contas no equipe de microgotas. Importante também que vocês saibam, uma gota grande da macrogotas equivale a 3 gotas no equipe de microgotas. Então, se cai uma gota, o volume que cai uma gota no equipe de macrogotas é equivalência a 3 gotas no equipe de microgotas. Professor, mas por que isso é importante? Por que eu tenho que saber isso? Tem que saber isso porque, às vezes, você tem a resposta ali, em concursos tem que responder mais rápido possível. Se eu não lembro da fórmula, um exemplo, eu estou lá fazendo a questão, e chegou a questão de cálculo de gotejamento, e eu só lembro da fórmula de macrogotas. Só que a questão ela pede microgotas. Exemplo, vou fazer ali aquela conta com a fórmula que eu tenho de macrogotas. Quando eu descobri o resultado, exemplo, fiz uma conta lá que o resultado deu 10 gotas, né, macrogotas por minuto. Eu sabendo daquele resultado, se as alternativas só tiver microgotas, é só pegar aquele valor e multiplico por 3. Vou achar o microgotas. É a mesma coisa, simples. Muitos alunos preferem até guardar só uma fórmula. Eu sei que as fórmulas não são tão difíceis. Quem sabe, sabe. Quem não sabe também vai perder a questão. Mas se você não conseguir gravar tudo, você grava as fórmulas de uma das duas, né? Eu indico que seja de macrogotas, porque pelo percentual de questões é o que mais cai. E se cair caso de microgotas, você vai só multiplicar por 3. Fechou aquilo ali. E outra coisa importante que vocês têm que saber é que 1 ml, 1 ml de uma solução,
equivale a 20 gotas, certo? Então, 1 ml equivale a 20 gotas. Se 1 ml equivale a 20 gotas, se eu multiplico esse valor por 3, eu encontro também o valor que 1 ml vale em microgotas, que são 60 microgotas. Por que é importante isso aí, professor? Porque às vezes tem questões que ela coloca o número de gotas para você falar o volume. E às vezes ela coloca o número de gotas pequeno, que tem como você resolver sem fazer conta, sem nada. Se ele colocar lá um valor de 20 gotas, você vai entender que 20 gotas equivale a 1 ml. Tá bom? É importante essas informações, porque você consegue ganhar tempo na hora da resolução das questões. Tá bom? Falei sobre a introdução aí de gotas e macrogotas. Agora eu vou colocar aqui para vocês as fórmulas, tá? Eu vou escrever aqui, perdoem aí pela letra, mas para que vocês entendam, existe uma fórmula, como eu falei, de macrogotas e existe a fórmula de microgotas. Então eu vou colocar aqui primeiro a macro, certo? Vou dividir aqui, ó. Vou colocar do outro lado micro. Então a primeira fórmula de macrogotas, ela é o seguinte, ó. Vou colocar macro é igual a volume sobre tempo. Professor, mas quando eu vou usar essa fórmula de macrogotas, volume sobre tempo vezes 3? Quando o tempo na questão for dado em hora. Ele coloca lá, eu tenho que fazer o volume de tantos ml para ser infundido em tantas horas, em horas. Eu vou usar, né, e ele quer o equipo de macrogotas. Então eu vou usar essa fórmula aqui, bom? Pessoal, e se ele pedir, se ele der a informação que ele vai usar macrogotas, mas o tempo em minutos. Aí eu vou usar a segunda fórmula, que seria aqui, ó. Macro é igual a volume vezes 20 sobre tempo. Então, aqui eu vou colocar tempo em hora, para ficar mais fácil aí, tá? E o tempo aqui em minuto. Então, relembrando, chegou lá na questão, nós vamos fazer várias questões aqui, tá? Mas chegou lá na questão, o enunciado deu que o volume ml, né? O volume sempre vai ser ml. E o tempo foi em hora. E ele quer usar o equipo de macrogotas. Então você vai usar essa fórmula aqui de cima, volume sobre tempo vezes 3. Beleza? Não, ele deu lá o enunciado com volume em ml e o tempo em minutos. Infundir 100 ml em 30 minutos. Eu vou usar a fórmula de baixo. Volume vezes 20 sobre tempo. Beleza? Tranquilo. E, professor, se eles mandarem, não querem de macrogotas, eles querem de microgotas. Beleza, da mesma forma. Eu coloco aqui, ó, se ele der o tempo em horas, eu vou falar, ó, micro é igual a volume sobre tempo. Isso aqui é mais fácil, né? Então, se ele der o tempo, eu vou colocar aqui também, ó, tempo em hora. Se ele der o tempo em hora e for usar o equipo de micro, você vai usar essa fórmula, volume sobre tempo, volume sobre tempo, tá bom? E se ele der o equipo de micro e der o tempo em minutos, usar essa fórmula aqui, ó, micro é igual a volume vezes 60 sobre tempo. Aqui o tempo vai ser minuto. Beleza, pessoal? Então existem 4 fórmulas, 2 para macrogotas, 2 para microgotas. Fórmulas que só vai mudar de uma para outra. No caso do tempo, se for dado o tempo em horas, eu uso uma. Se for dado o tempo em minutos, eu uso outra. Beleza? Tranquilo. Agora, vamos para as questões aqui, que é o mais importante para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Primeira questão. Foram prescritos 250 miligramas de determinado medicamento. Bom, primeira questão, já vou explicar uma coisa. Tanto faz o medicamento. Você só vai gravar a questão dos dados, né? Numérico, tá? Para não confundir. Então aqui, até para a gente não perder muito tempo, vou focar na questão dos dados, tá bom? Então foram prescritos 250
250 miligramas de uma determinada medicação. Beleza. A dosagem deverá ser diluída em 100 ml de soro fisiológico e administrada em 30 minutos. A quantas microgotas por minuto deve-se instalar essa medicação? Então, ele deu aqui os dados que nós temos. Ó. Nós temos o volume, que o volume é o volume total. Então, se ele tivesse aqui 100 ml de soro fisiológico, mais 100 ml de outro medicamento, o que for. Ou 2 ml de medicamento, o que for. Você vai somar tudo, tá? É o volume total. Mas nesse caso aqui é 100 ml apenas. Então, 100 ml é o volume. E o tempo? O tempo é em minutos. 30 minutos. Ele quer o resultado em microgotas. Aqui é mais fácil ainda. Ele deu o tempo em minutos e ele deu e pediu ali para que você responda em microgotas. Então a fórmula nesse caso aqui eu vou usar a fórmula de micro, certo? E o tempo em minutos. Então a fórmula de micro em minutos é volume vezes 60 sobre tempo. Beleza? Aqui é só substituir, ó. Micro é igual volume 100 ml vezes 60, continua, sobre o tempo 30. Tranquilo? Aqui eu posso fazer 100 vezes 60 e depois dividir por 30. Ou posso cortar os zeros, a partir daqui eu posso cortar esse zero de baixo com qualquer zero de cima. Tá? Isso aqui você pode fazer, é matemática pura. Cortei o zero de baixo do 30 com esse zero do 100. 10 vezes 60 vai dar 600. Dividido por 3. 600 dividido por 3 vai dar 200. 200 microgotas por minuto. Então, o resultado seria 200 microgotas por minuto. Letra D aqui, o nosso gabarito. Voltando, como é a primeira questão, tá? Ele deu aqui, ó. E ele sempre faz uma coisa, a maioria das questões. E viu que ele colocou um dado aqui que não foi usado. 250 miligramas do medicamento. Não foi usado isso aqui. Ele quer apenas a questão do número de gotas. Então, você não vai usar a concentração do soluto. Não vou usar isso aqui. Eu vou usar isso aqui na regra de 3. Vocês vão ver mais à frente. Mas aqui eu não vou usar. Tá bom? Então, o resultado aqui seria 200 microgotas por minuto. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, voltem na questão, repassa, tá? Coloque embaixo aí as dúvidas, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí entender. Não é tão difícil. Eu sei que a gente tem dificuldade em matemática, fica mais complicado ou um pouquinho mais complicado. Mas vocês vão conseguir desenrolar isso aí na prova. Foi prescrito 300 ml de soro, acrescido de 20 ml de glicose, 10 ml de potássio, 10 ml de sódio, 10 ml de vitamina C. Para infusão em 6 horas, certo? Beleza. O gotejamento será aproximadamente... Então, ele dá aqui um volume total. Um volume total. E, né, eu vou somar todos os dados aqui, tá? 300 mais 20 mais 10 potássio, mais 10 sódio, mais 10 do vitamina C. Aqui eu vou encontrar 300, 320, 330, 40, 50. 350 ml, certo? E o tempo ele deu em horas, 6 horas. Beleza? Aí aqui ele falou aqui, ó, nas opções ele coloca gotas. Toda vez que ele falar gotas, ele está falando em o equipo de macrogotas, tá? Se ele colocou gotas ou macrogotas, é a mesma coisa. Só microgotas que ele vai colocar específico, microgotas. Então, nesse caso, com o tempo em hora, eu vou usar a fórmula de macro
igual ao volume sobre tempo vezes 3. Beleza? Substituo 350 sobre o tempo 6 vezes 3. 350 vai aqui para baixo. 350 sobre 6 vezes 3, 8. É igual a 350 dividido por 18, ele vai dar uma dízima, né? Vai dar 9. Toda vez que der um número quebrado, você tem que arredondar. Se der até 5, depois da vírgula, você mantém o número. Tá? Você vai arredondar para baixo, então você mantém o número. De 5, né, ou de 6 para cima, você iria colocar o número para cima. Nesse caso aqui, se fosse 19,6, eu iria colocar aproximadamente 20. Como ele deu 19,4, é abaixo de 5, eu vou colocar aproximadamente 19 gotas. Então, a nossa gabarito seria 19, letra D, gotas por minuto. Bom, próxima questão. O médico solicita o técnico de enfermagem instalar a fisiológico. Parece com a outra, né? 1000 ml, acrescentar 10%, acrescentar 20 ml, papapá. Uma coisa, potássio, cálcio, potássio, sódio, né? 20 ml, só muda o valor. Infundir a solução em 12 horas. O fluxo em gotas por minuto será, mais uma vez, tem um volume total. Volume total é 1000 mais 20 mais 20, que é igual, 20, 20, 20 só, né? Que é igual a 1040 ml. É o volume total. O tempo, 12 horas, certo? E o equipo é de macro, porque ele colocou aqui gotas. Então, macro é igual a volume sobre tempo vezes 3. Volume, 1040 sobre o tempo 12 vezes 3. 1040 sobre 12 vezes 3, 36. 1040 dividido por 36 vai dar 28,8. Segue. 28,8, como eu expliquei para vocês na questão anterior, eu vou arredondar para cima. Então, eu vou achar aproximadamente 29 gotas por minuto. 29 gotas por minuto, letra B. É o nosso gabarito. Tranquilo? Vamos para a próxima. Um paciente precisa receber um frasco soro fisiológico, 500 ml, em 6 horas. Considerando o arredondamento padrão, o gotejamento de soro em macrogotas é de... Tranquila a questão, ele dá o tempo, o volume total em 500. Volume total 500. O tempo é igual a 6 horas. Tranquilo? Aqui eu vou usar a forma, como eu falei, que é a mais usada, né? A de macro. Macro é igual a volume sobre tempo vezes 3. O volume é sobre 6 vezes 3. 500 sobre 6 vezes 3. 500 dividido por 18, vou colocar aqui. 500 dividido por 18 vai dar 27,7. Arredondando isso aqui, como eu falei para vocês, eu vou ter 28 gotas de TC. É o nosso gabarito. Tranquilo? Próxima questão. O médico prescreveu soro fisiológico 500 ml e mais 500 ml de soro glicosado para um paciente. Se o volume total deverá ser infundido em 10 horas, o número de gotas que deve fluir por minuto é
Beleza, ele colocou aqui gotas também, macro gotas mais uma vez. Eu tenho aqui o volume total. Eu tenho 500 soro mais 500 do outro soro. Botei 1000, certo? O tempo, tenho 10 horas. Vou usar o equipo de macro gotas. Macro é igual a volume sobre tempo vezes 3. 1000, que é o volume total, sobre tempo, 10 vezes 3. Embaixo. Eu vou ter 10 vezes 3 aqui. Eu vou ter 1000 sobre 30. Vou botar esse zero aqui, ó. 100 dividido por 3. Vou ter aqui 33,333. Aproximadamente, redondo para baixo. Então, eu mantenho o número. 33 gotas. Letra A. O nosso gabarito. Vamos para a próxima questão. Viu que tá ficando tranquilo? Quem tinha dúvida já tirou as dúvidas aí, hein? Agora é só correr pro abraço, fazer essa prova aí e ser aprovado, se quiser. Vamos continuar fazendo aqui, ó. Um paciente foi admitido no centro de internação por quadro de pneumonia, sendo uma das condutas médicas a prescrição de soro fisiológico 500 ml, infundido em 6 horas. Considera-se que no centro de internação possui apenas equipo de macrogotas. Qual o gotejamento correto ser infundido? Então ele deu aqui o volume total. Volume total de 500 ml. Ele deu o tempo em 6 horas. Beleza? Ele quer o equipo de macrogotas. Mais uma vez, ó, macro é igual volume sobre tempo vezes 3. Volume, 500. Tempo, 6 vezes 3. Mais uma vez, né? 500 sobre 6 vezes 3, 18. 500 dividido por 18 dá 27,7. E aproximadamente vai ser 28 gotas por minuto. Nosso gabarito aqui, letra D. 28 gotas por minuto. Tranquilo, pessoal? Eu acho que deu para vocês aí treinarem um pouco sobre essas fórmulas. Quase que certo se cair. É uma forma de macro, na maioria das vezes. Então vai com a fórmula de macro na cabeça. Chegou lá, professor, ele não deu macro, ele deu micro. Multiplica por 3 a resposta, tá? Vocês vão encontrar e vai dar tudo certo, tá bom? Agora, eu vou falar um pouco com vocês sobre a regra de 3. Regra de 3. Quando é que eu uso a regra de 3? Normalmente, na questão, ele vai vir com soluto. Vamos tentar entender primeiro. Por que eu uso a regra de 3? A medicação, ela tem o soluto, que é a composição mesmo da medicação ali dentro daquele líquido. Falando aqui de medicação, líquido. Então, tem uma ampola, tem ali um líquido dentro, um soluto ali dentro. Então, eu não coloco só o pó, né? Então eu coloco ali o soluto ali dentro, aquele frasco daquela ampola. E o soluto ele vem em miligramas, ele vem em grama, tá? Então, normalmente quando você pega ali uma ampola ou um medicamento que for, você vai entender os miligramas dele, né? Quantos miligramas aquela medicação tem, né, daquele composto vai ter naquele frasco, naquela ampola, o que for, tá? Beleza. O médico, se ele tiver uma prescrição médica de um determinado medicamento, ele queira fazer, exemplo, eu tenho uma ampola, vou fazer um exemplo bem fácil de você deduzir, né? Eu tenho uma ampola administrada ali endovenosa. Nessa ampola eu tenho 2 ml. Lá escrito na ampola, vai vir escrito isso aí, tem falando, a 200 miligramas barra 2 ml. Então quer dizer que eu tenho 200 miligramas dessa medicação
em 2 ml. Eu tenho um frasco de 2 ml, certo? Então, eu tenho 200 miligramas em 2 ml. Ele vai vir falando lá. Normalmente, ele vem dizendo quantos miligramas tem por ml, tá? Mas nessa conta hipotética, eu vou colocar como se ele dissesse logo que tem 200 miligramas em 2 ml daquela medicação. Se na prescrição ele vem falando assim, a prescrição vem falando que ele precisa de 100 miligramas daquele medicamento. A regra de 3 é para você descobrir esse valor que você vai aspirar para fazer no paciente e cumprir aquela receita, né, aquela prescrição médica, nesse caso hipotético, de 100 miligramas. E nesse caso eu tenho uma ampola com 2 ml, lá no frasco tem falando que nesses 2 ml eu tenho 200 miligramas do medicamento, e na prescrição ele pede 100 miligramas, eu vou aspirar só a metade daquilo ali. Tenho 2 ml, eu vou aspirar 1 ml e vou fazer a prescrição. Tá? Nem sempre no posto de saúde, né, no posto médico, ele vai ter ali a ampola da forma de concentração correta que o médico vai passar, porque cada paciente é diferente, e o médico ele passa a prescrição de acordo com a situação do paciente, tá bom? Eu sei que é um pouco complicado, a conta, a regra de 3, quem não tem muito, quem não teve muito contato aí no ensino médio, mas é tranquilo também, tá? Se você não lembrar, grava o passo a passo, que é só você montar isso aí na prova que vocês vão conseguir o êxito na questão. Bom, vamos para a primeira questão aqui. Vocês vão entendendo aí melhor. Aqui ela fala, ó. De acordo com a prescrição, eu também não vou ficar falando o nome do medicamento, tá? Vamos direto para a concentração e o ml. Então eu tenho plantonista na unidade de saúde, sexo masculino, 84 anos, isso aqui não implica em nada. Deve receber 8 miligramas, importante. Então na prescrição tem 8 miligramas de um medicamento, o via endovenosa. Na farmácia da unidade, há ampolas de 2 ml, então eu tenho uma ampola com 2 ml ali dentro, com 2 miligramas por ml. Então ele tem falando que a cada ml eu tenho 2 miligramas daquele medicamento. Beleza? Dessa forma, o técnico de enfermagem deverá aspirar quanto? Então, quanto eu vou aspirar daquela medicação para cumprir aí os 8 miligramas? Regra de 3. Como é que eu faço? Dica para vocês. Primeiro, coloco aqui miligrama. Do lado eu coloco ml. Primeiro dado que eu vou colocar, tanto em miligramas quanto em ml, é quanto tem no frasco. A concentração do frasco. Professor, como é que eu vou fazer a concentração do frasco? Você tem que gravar isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Ele tem falando que no frasco ele tem 2 miligramas por ml. E é isso que você vai colocar aqui embaixo. Então eu tenho 2 miligramas. Miligramas embaixo de miligramas, ó. Coloquei miligrama aqui, certo? 2 miligramas a cada 1 ml. Certo? Eu só passei informação daqui para cá. Aqui tem falando, ó, 2 miligramas por ml. Professor, mas esse dado da frente aí, 2 ml que eu tenho na ampola, eu vou usar aqui? Não vai usar. Você vai usar a concentração que tem na ampola, tá? Ele falou lá, ó, com 2 miligramas por ml. Então, a cada 2 miligramas tem 1 ml. Fechou. E aqui embaixo eu coloco a prescrição. Então, primeiro eu coloquei o que eu tenho no posto. Eu vou aspirar, né? Fazer. Depois eu coloco a prescrição médica. Nesse caso aqui, miligramas, ele dá a prescrição de 8. Então, eu baixo de 8 miligramas. E ml, eu coloco X, que é o que eu quero descobrir. Eu quero saber quanto que eu vou aspirar para fazer 8 miligramas. Regra de 3 simples. Extremos pelos meios. Eu faço 2 vezes X. Eu coloco aqui, ó, 2 vezes X é igual a 8 vezes 1. Do outro lado da igualdade, né? 8 vezes 1. Certo? X é igual. 8 vezes 1, 8. Esse 2 que estava aqui multiplicando x, ele passa para o outro lado, dividindo. Vamos para cá para baixo, ó, 2. 8 dividido por 2 vai dar quanto? 8 dividido por 2 vai dar 4. Caso eu quero achar o x, né? Então, para fazer 8 miligramas do medicamento, eu vou aspirar 4 ml da
ampola, né, do frasco. E o nosso gabarito seria... Pessoal, mas eu consigo fazer isso aí de cabeça. Tranquilo. Você vai ganhar muito tempo. Mas se você não tem a certeza, e não pode perder uma questão dessa. Essa questão não é considerada tão difícil. Você não pode perder ela. Vai valer muito aí a sua colocação com ela. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Aqui eu tenho, ó, estão prescritos 150 miligramas. Aqui é a prescrição, certo? E o medicamento. E no hospital existe apenas ampolas contendo 500 miligramas por 2 ml. Você vai gravar isso aqui que você quer, tá? Então, vamos lá, mais uma vez, miligramas, ml. Primeiro dado, vou colocar, professor, o que tem na ampola. A ampola está falando 500 miligramas embaixo de miligramas em cada 2 ml, beleza? E embaixo aqui eu vou colocar o que tem na prescrição, 150 miligramas que eu preciso. E eu preciso aspirar X, mesma coisa, extremos pelos meios. 500 X é igual a 150 vezes 2. X é igual a 150 vezes 2, 300. Dividido, esse 500 ele passa para o outro lado, dividindo. 500. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros de cima. 3 dividido por 5. 0,6. Então, para fazer 150 miligramas desse medicamento, eu tenho que aspirar 0,5 ml. Então, letra E, 40. Pessoal, tranquilo. Não é esse bicho de 7 cabeças. Cálculo, gotejamento, regra de 3 não é o bicho de 7 cabeças. Vou ficar com essas duas questões, tá, de regra de 3. E não muda muita coisa. Então, você vai gravar ali o que tem na ampola, vai colocar primeiro dado ali o que tem na ampola e embaixo a prescrição. Tá bom? Então, era isso que eu precisava falar com vocês hoje. Tá bom? Aproveitem o material. Façam, se você tem dúvida aí na cálculo de gotejamento, faça mais questões. Aproveite esse tempo. Se não conseguiu entender da forma que eu expliquei, volta ao material que vocês vão conseguir entender. Se tiver mais dúvidas, coloca aí nos comentários que há tempo ainda para a prova, né? Então vocês vão conseguir tempo aí para matar todas as dúvidas básicas, que são questões que caem. Então, você não pode perder, em concurso público, você não pode perder, não pode ir para a prova, né, com dúvida no que realmente cai. Isso realmente cai. Bom, bons estudos e até a próxima aula.